Tem que fazer uma correção de duas questões de função afim, né? A primeira era uma demonstração, então eu fiz só uma ilustração, né, aqui, a gente não fez a demonstração tem que ser o caso geral. Então vamos aqui para a primeira. A primeira que é o seguinte, dada f de Rn, tal que f de x é x mais b, com a diferente de zero, é a definição de função afim, né? Mostra que se C1, C2, C3 é uma progressão aritmética, então o f de C1, vírgula, f de C2, f de C3 também é uma progressão aritmética, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Para cá. É o seguinte, você sabe que C1, C2, C3, isso aqui é uma PA, né? É uma PA. Para quem não recorda de progressão aritmética, tem uma propriedade interessante, que esse fator aqui do meio, ela é média aritmética dos outros dois. Então, para dar um exemplo aqui, tá? Digamos que tu tem o seguinte, ó, 4 mais 5, 9, 9 mais 5 é 14, né? Esse número aqui do meio, ó, o 9, ele é média dos outros dois, 4 mais 14 sobre 2. 4 com 14, ó, é 18. 18 por 2 é 9, ó, tá? Então, isso vale em qualquer caso de PA. Então, o C2, pessoal, vai ser igual ao C1 mais o C3 sobre 2, tá? Isso aqui é válido. Então, se você conseguir provar lá que o F de C1, o F de C2 e o F de C3, C3 aqui, né? Eles também cumprem uma coisa parecida com isso aqui, né? Você mostra que isso aqui também é uma PA. Ou seja, provar que isso aqui é PA é a mesma coisa que provar o seguinte, que o F de C2 é a média aritmética entre o anterior e o sucessor. Ou seja, é igual a F de C1 mais F de C3 dividido por 2, tá? Isso aqui é a nossa dúvida que a gente quer mostrar, a gente não sabe. Se a gente provar isso aqui, acabou, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Né? A gente pode trabalhar isso aqui da maneira se somente se, né? Isso aqui é verdade, se somente se, o que é verdade. Lembrando que lá ele deu a definição da f de x, né? O f de x é ax mais b. Então, isso aqui é verdade se somente se. O que é o f de C2? É AC2 mais B, né? Se somente se AC2 mais B é igual. Quem é o f de C1? AC1 mais B. O que é o f de C3? AC3 mais B, né? Estou trocando o x, né? Por C3. Tudo dividido por 2. Então, se isso é verdade, isso é verdade. Mas isso aqui é verdade se somente se. O que é verdade? Se eu colocar um aqui embaixo e trabalhar a proporção 2A C2, né? Mais 2 vezes B igual a C1. Né? Porque eu vou multiplicar por 1 aqui, então não vai alterar. Então, AC1 mais AC3 mais... Agora, B mais B, isso aqui é 2B, né? Mas isso aqui é verdade por sua vez, sim, somente sim, então é ida e volta. O que que acontece? 2B, a gente cancela com 2B. Então isso aqui é verdade se só se 2A C2 é igual a C1 mais A C3. Mas acontece que isso aqui, sendo verdade, eu consigo colocar o A em evidência. Se somente se 2A C2 é igual a A em evidência, C1 mais C3. Como o A é diferente de zero, né? Como o A é diferente de zero, então isso aqui é verdade, se somente se, eu posso cancelar aqui, então eu posso cancelar o A com o A. Ó. Então isso aqui é verdade, se somente se, 2C2, é igual a C1 mais C3. Acabou-se. Isso aqui é verdade, se somente se, eu posso passar esse 2 dividindo. Se somente se C2 é igual a C1 mais C3 sobre 2. Então, isso aqui
É verdade por quê que a gente sabe que isso aqui é verdade? Isso aqui a gente sabe que é verdade porque C1, C2, C3, como eu expliquei lá no começo, é progressão aritmética, né? Então isso aqui é verdade. Mas se somente se, então você pode ir voltando esse caminho aqui. Então, portanto, isso aqui é uma maneira de fazer. Portanto, de fato, f de C1, f de C2 e f de C3, C3, né? C3. Nessa ordem aqui, tá? É progressão aritmética, certo? Então era mais ou menos essa linha aí que você tinha que fazer, né? Uma demonstração, você não pode querer colocar um exemplo e dizer, não, eu coloquei o exemplo e funcionou, pronto, eu demonstrei. Não, não é assim. Na aula passada eu tinha até colocado esse exemplo aqui, né? Então isso diz, né, recapitulando o que eu já falei, que toda função afim pega uma progressão aritmética e leva uma progressão aritmética. Se vocês já viram função exponencial, a exponencial, o que ela faz? Ela pega uma progressão aritmética e leva numa progressão geométrica, né? Depois vocês tentem ver isso. Mas isso aí é lá no estudo de função exponencial. Vamos para frente. O outro exercício não era demonstração, né? Era uma questão mais numérica mesmo. Considere as funções reais f e g, tá? Que f de x é mx mais 2, e o g de x é isso aqui. Sabendo que m é o zero da função g, então o g de m é zero. Calcule o valor de f de g de 3. Então, primeiramente, o g de m é zero. O que vai acontecer daqui, ó? O g, né, é menos 3x mais 6. Então, o g de m vai ser menos 3m mais 6. Isso aqui tem que ser igual a zero porque o m é zero da função. Então, vai ficar menos 3m igual a menos 6. Vou explicar tudo por menos 1, né? Eu tenho que 3m é igual a 6. O m é 6 dividido por 3. Então, aqui você tem que o m é 2, tá? M é igual a 2. Aí, o que que acontece? Então, você sabe qual é a função f completa. A função f de x vai ficar o quê? Mx mais 2, então vai ficar 2x mais 2. Então, a gente já está com a faca e o queijo na mão para determinar quem é f de g. Primeiramente, a gente tem que calcular g de 3. Então, Jonathan, oi. o sol está travando um pouco para todo mundo, tá tipo com mau contato. Vai e volta, fica alto, depois fica baixo. Aí uma hora fica muda. Fica, peraí, o que que ele falou? É, vou colocar aqui os fones aqui, melhor. Porque aquela hora eu tinha colocado o fone, só que ficou chiando. Se eu ver aqui, ainda tem que demorar um pouquinho, porque vai instalar, mas acho que dá certo. Agora tá chiando. Pronto, deixa eu tirar o carregador do notebook, que às vezes é o carregador que faz ele ficar chiando. E aí, melhorou agora? Ou não? Tá no mesmo? Vou aumentar o brilho aqui. Melhorou. Pronto, né? Pois vamos ver se vai dar pra gente continuar desse jeito aqui, porque vai ser o jeito. Ok. Se falhar de novo, vocês avisem aí, tá? Então vamos lá. Então a ideia aqui, primeiramente, recapitulando, era a gente achar o m, né? Que é o zero da função g, que é essa daqui, né? Que é essa função aqui. Então a gente faz o g de m igual a zero, determina aqui o valor do m, que é 2. Aí o m aparece aqui na definição da função f. Então vai ficar f de x igual a 2x mais 2, né? Agora eu tenho que calcular f de g de 3. Então, primeiramente, o que a gente faz? A gente tem que calcular a parte de dentro, que é o g de 3, depois aplicar na função f, tá? Então, vamos lá. Notando que g de x é menos 3x mais 6, né? Então, vai ficar menos 3 vezes o x, né, que é 3, mais 6. Menos com mais é menos, 3 vezes 3 é 9,
mais 6. Subtrair dá o sinal do maior, então aqui dá menos 3. Então isso aqui é a parte de dentro, tá? É o G de 3. Então o F de G de 3, pessoal, vai ser igual ao F. Quem é o G de 3, né? É isso aqui que a gente acabou de calcular, ó. Então vai ser o F de menos 3, né? Então como é que vai ficar o F de menos 3? Agora você vai olhar para a função F. Note que aqui no começo eu não tinha o valor do M. Então precisava primeiro eu fazer isso aqui, né? Encontrar o M para depois calcular. Então é 2x mais 2. Então vai ficar 2 vezes o x, né? Que é menos 3, mais 2. Aí aqui você faz a leitura de sinal. Mais com menos é menos. 2 vezes 3 é 6, mais 2. Subtrair dá o sinal do maior, então a resposta é menos 4. Tá? Então, quem achou isso aqui como resposta, acertou, certo? A ideia é isso aí. Pronto, aqui foi a correção das duas que eu deixei para vocês tentarem fazer. Correção, deixa eu colocar aqui, mais tarde eu vou mandar isso aqui para vocês, eu tenho que salvar, tá? Vou colocar aqui em desktop. Pronto. Não sei o que, não sei o que. Ok, vai salvar. Isso aqui eu posso descartar, sem problema não. Tá? Vou abrir de novo aqui, porque agora eu vou para a aula de hoje. Anotar PDF. Deixa eu ver aqui. Função quadrática. É porque não está na parte de vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Função quadrática. Aqui, achei. Pronto. Então, hoje a gente vai falar da função quadrática, né? Revisar, certo? Algumas coisas. Então, é o seguinte aí, tá? Então, a definição você já sabe, né? Uma função f de r em r, tal que f de x é ax ao quadrado mais bx mais c, e é claro, a é diferente de zero. Porque se o a fosse zero, ela não era função de segundo grau, né? É denominada uma função de segundo grau ou função quadrática. O gráfico de uma função quadrática é denominado parábola. Mas o que é uma parábola, tá? Então, para responder essa pergunta, devemos considerar dados uma reta e um ponto A fixos no plano. Então, vocês têm que considerar essa situação aqui, tá? Tem um ponto fixo no plano e uma reta R. Estamos interessados em determinar o conjunto dos pontos do plano que equidistam, ou seja, que estão à mesma distância do ponto A e dessa reta R aqui que está aqui embaixo, tá? Deixa eu ver se eu vou passar para essa próxima parte aqui logo, ou vou fazer depois. Então, tá aqui. Estamos interessados em determinar o conjunto desses pontos C aqui, que eu coloquei em vermelho, tá? Que equidistam, ou seja, estão à mesma distância da reta A e da reta R. Então, veja, ó, da reta A não, do ponto A e da reta R. Então, a distância do ponto C a essa reta aqui, claro que se eu estou falando de distância, o ângulo tem que ser de 90 graus, tá? Tem que ser igual à distância do ponto C até o ponto fixo, que é o A. Então, perceba que a notação que eu vou usar aqui, ó, dois risquinhos aqui, que é para dizer que os segmentos têm o mesmo tamanho, tá? Tais pontos encontram-se sob uma curva denominada parábola. Mas vamos ver isso aqui em ação, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, já coloquei aqui a parábola. Então, percebe o seguinte, tá aqui. Então, aqui você faz a construção, tá? Pega um ponto A fixo, uma reta fixa. E aí, essa distância do C até essa reta tem que ser igual à distância do C ao A. Na hora que eu movimentar aqui o B para qualquer lugar, perceba o que vai acontecer, tá? Eu vou movimentar aqui, ó, tá? Então, o C, pessoal, está formando um rastro, né? Esse rastro é a parábola, é a forma da parábola, tá? Então, a origem da parábola está nesse negócio aqui, tá? São todos os pontos desse plano, que estão equidistantes desse ponto A aqui e dessa reta, tá? Perceba que o ângulo formado é de 90 graus sempre, ó. Não importa para onde eu arraste aqui, tá?
E esses segmentos aqui, ó, esse segmento aqui, ó, mede 6,4. Esse aqui, ó, selecionar, ó, 6,4. Perceba que eles vão variar, mas a medida deles dois é sempre a mesma, tá? Ó, eles vão variar, mesma medida, tá vendo, ó? Certo? Então, isso caracteriza a parábola. Esse ponto A aqui ele é chamado de foco da parábola, e essa reta aqui é chamada de diretriz. Mas esses termos são mais usados quando vocês verem geometria analítica, que vocês verem a parábola com todos os seus conceitos, tá? A ideia da gente na aula aqui não é trabalhar o foco ou a diretriz, não. É trabalhar a ideia da parábola lá como função do segundo grau mesmo. Isso aqui é só para vocês terem um conhecimento a mais do que é esse negócio, tá? Quando a gente faz uma parábola, não é que a gente faz de todo jeito, não, tá? A curva fica assim, ó, tá? Então, a curva da parábola é essa daqui. Perceba que quando você chegar numa posição aqui em que o A, o C e o B são colineares, essa posição de baixo aqui, tá mais ou menos aqui, tá? Mais ou menos assim. Então, aqui, nesse pontinho bem aqui, ó, você tem um ponto de mínimo, e esse cara aí vai ser o vértice da parábola, tá? Como eu disse, como eu vou dizer lá na frente, na verdade, que eu não falei ainda, o vértice ele pode ser ponto de mínimo ou ponto de máximo, porque a concavidade pode estar para cima, nesse caso aqui, ou pode estar para baixo, tá? Então, essa movimentação aqui, certo? Então, esse conjunto de pontos em vermelho aqui, tá? Vai ser a parábola, certo? Vamos voltar aqui. Depois eu vou fazer algumas brincadeiras ali, tá? Mais tarde. Tais pontos encontram sobre uma curva denominada parábola, tá? Abaixo vemos o caminho percorrido pelo ponto C. Então, deixei aqui em destaque o caminho que o C percorre, e essa linha vermelha é a parábola. A parábola é o conjunto de pontos do plano que equidistam de um ponto fixo, denominado foco, e de uma reta fixa, denominada diretriz. Mas esses termos aqui, vocês só vão ver quando vocês verem geometria analítica, tá? Problema. Determine a lei da função quadrática f, cujo gráfico passa pelos pontos A, B e C. Então, existe um teorema que garante que se eu tiver três pontos quaisquer não colineares no plano, sempre tem uma parábola que passa por eles três, tá? Sempre tem. O que eu vou fazer é determinar a lei dessa função algebricamente, tá? Então, você tem que ter por base aí a lei da função, que é aquela f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá? O f de 1 é 4, então o f de 1, perceba que vai ser a vezes 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c. Como 1 é neutro, né? Isso aqui vai ficar a mais b mais c. Então, isso aqui é igual a mais b mais c. Como o f de 1 é 4, então isso aqui é 4. Aí você tem uma equação. Já o f de menos 1, pessoal, é 2. Então, se troca aqui. F de menos 1 igual a vezes menos 1 ao quadrado, né? Mais b vezes menos 1 mais c. Você já percebe aqui o desenho da situação. Você percebe que vai trabalhar com sistema, né? Aqui vai ficar positivo, porque tá, vai dar 2. Então, vai ficar A, mais com menos é menos, B, mais C, igual ao valor do f de menos 1. Como o valor do f de menos 1 é 2, né? Porque o ponto menos 1, 2 está no gráfico, então você coloca aqui igual a 2. E aí, a terceira equação vem daqui, o f de 2 é 8. Então, o f de 2 é igual a vezes 2 ao quadrado, né? Mais b vezes 2 mais c. 2 ao quadrado é 4, então você vai ter 4a mais 2b mais c igual ao f de 2, que é 8, que é o ponto 2, 8 está no gráfico. Então, note que aqui você tem um sistema ó, de 3 equações e 3 incógnitas. A gente pode tentar fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar as duas primeiras equações. A primeira equação é a mais b mais c igual a 4. E a segunda equação é a menos b mais c igual a 2. Então, eu posso somar aqui membro a membro as equações.
Aqui, ó. E aí eu vou conseguir cancelar B menos B, tá? Aí eu vou ter o seguinte. 2A mais 2C, né, mais 2C, igual a 4 mais 2, que é 6, né, que é igual, tá? Eu divido aqui tudo por 2, daí eu tenho o seguinte, eu tenho que A mais C é igual a 6 por 2 é 3. Aí o que que eu posso fazer? Como eu sei que o A mais C é 3, eu posso vir aqui na primeira equação, tá? A primeira equação, a gente pode organizar ela, a gente pode escrever ela assim, ó. B mais A mais C. B mais A mais C igual a 4. Acontece que você sabe que A mais C é 3. Então, B mais 3 é igual a 4. B é igual a 4 menos 3. Portanto, B é 1. Achei o valor do B, né? O que que eu posso fazer agora? Com esse valor aí, tá? A gente pode fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui uma nova página aqui na frente. A gente pode fazer o seguinte. Perceba que eu achei o B. E eu não trabalhei a terceira equação ainda. Então, posso trocar esse valor do B aqui embaixo, ó, na terceira equação, tá? Então, aí eu vou ficar com o seguinte, ó. 4A mais 2 vezes o B, ou seja, 2 vezes 1, né? Mais C é igual a 8. Então, eu vou ter 4A mais C, que tá aqui. Esse mais 2, né? 2 vezes 1 é 2, eu vou passar para o outro lado menos 2. Então, vai ficar aqui 8 menos 2. Daí eu tenho que 4A mais C é igual a 8 menos 2, que é 6. O que que dá para a gente fazer aqui? Com essa equação aqui, a gente pode isolar o C e jogar nessa, tanto faz. A gente monta um sistema, né? A gente tem A mais C igual a 3 e 4A mais C igual a 6. Para eliminar o C aqui, a gente pode multiplicar essa primeira aqui por menos 1, né? Na hora que a gente faz isso, então a gente reescreve aqui a equação, o sistema. Então vai ficar menos A menos C igual a menos 3. E eu vou repetir a equação de baixo aqui, tá? 4A mais, deixa eu ajeitar esse A aqui, 4A mais C igual a 6. Aí você aplica o método da adição. Aplicou aí o método da adição, você vai cancelar aqui C menos C, que é 0. 4A menos A é 3A. E 6 menos 3 é 3. Aí você passa o 3 dividindo. 3 por 3, então o teu A vai ser 1, né? Então eu já descobri quase toda a função. Eu descobri o coeficiente do x quadrado. Eu descobri o coeficiente do x, falta só o c, que é o termo independente. Aí é muito fácil, né? Como o A mais C vale 3 e o A vale 1, então você tem 1 mais C igual a 3. Então o C vai ser 3 menos 1, o C é 2. Então, com isso, a gente pode concluir qual é a função f que passa naqueles 3 pontos. Então, vai ser f de x igual a 1x ao quadrado, ninguém precisa escrever 1, né? Então, x ao quadrado, mais bx mais c. Então, de novo, o b é 1, então aqui é x, e o c é 2. Pronto. Você pode verificar algebricamente cada valor ali, tá? Quanto é o f de... Quanto é o f de 1, que vai ser 4, o f de menos 1 vai ser 2, e o f de 2 vai ser 8. Você pode substituir aqui na função que você já tem para fazer o teste. A outra maneira, dispondo da tecnologia, né? Quem dispuser de computador ou do celular mesmo, você pode fazer o seguinte. Vamos gravar. Deixa eu ver se eu já coloquei no outro arquivo aqui. Não, ele foi o eixo de simetria. Deixa para lá. Vamos criar aqui outro aqui, então. Então, você pode fazer o seguinte. Você pode marcar escrever a expressão da parábola aqui, tá? E depois olhar os pontos. Então, eu vou colocar aqui o tamanho da fonte maior, para ficar melhor vocês enxergarem, tá? Então, aqui no campo entrada, aí eu vou escrever a função f de x que a gente obteve, né? Igual x ao quadrado, então x, chapeuzinho, duas vezes, né?
o circunflexo, aí você apaga uma, que é para fazer x ao quadrado, mais x mais 2, aí dá enter. Então tá aqui a parábola, tá? O gráfico da parábola. Posso tirar essa malha aqui se eu quiser, deixar só os eixos, tá? Vamos tomar os pontos. Então, vamos escrever esses pontos lá para ver que eles aparecem. O A é 1 e 4, tá? Então, vou aqui, A maiúsculo igual a 1, 4. Vai marcar aí, depois eu vou olhar, mas já vi que ele já marcou aqui em cima, tá? Vou marcar os outros. B é menos 1 e 2. B maiúsculo igual menos 1 e 2. Tá aqui o outro ponto. E é muito azar se o ponto C não tiver, né? O ponto A e o B já estão. É muito azar se não tiver. 2 e 8. Então vamos lá. C igual a 2,8. Enter. Tá aí. Tá? Então a parábola passa nesses 3 pontos. É tanto que se você deixar de exibir aqui a parábola, os pontinhos. Talvez tenha uma forma de obter a parábola também passando pelos 3. Tem um negócio aqui chamado de elipse, hipérbole. Mas para traçar a parábola com isso aqui, você precisa do foco da diretriz. Não é o nosso caso. A gente precisa da cônica por 5 pontos. Então, você pode obter mais 2 pontos aqui dessa parábola e fazer pelos 5, se você não fizer assim, né? Digamos que eu determinei um ponto A, utilizando o que é a expressão, sei lá. Quer dizer, um ponto D e aqui um ponto E. E eu não tracei a parábola ainda. Vou tirar ela daqui, tá? Como é que eu traço a parábola de outra forma? Ela vai passar nesses 5 pontos aqui. Eu vou aqui, ó. Cônica por 5 pontos, tá? Aí, ó. Você seleciona o C, o A, qualquer ordem. O B, o D e o E. Olha aí, ó. Se fosse assim, era uma elipse. Isso aqui vocês vão ver quando você estudar geometria analítica também, tá? Pode ser uma elipse, mas aí como ela, ó, aqui seria uma hipérbole, a gente chama de hipérbole, tá? 2 ramos de hipérbole. Como ela tem que passar no E, não tem jeito. Vai ser uma parábola, tá? Vai ser uma parábola. Aqui a equação que ele dá é um pouco diferente, né? Mas não se assustem não que vai dar a mesma coisa. Deixa eu ver se dá pra mudar aqui para essa forma. Tá aqui, tá vendo, ó? É a mesma coisa. É tanto que sobrepôs os desenhos, né, ó? Se eu marcar isso aqui, é o mesmo desenho, tá certo? Então, quem tiver a curiosidade de mexer com esse programa, mexa, porque você vai aprender muita coisa, tá? Vamos voltar aqui, porque eu tenho mais coisa para falar. Vamos lá. Então, determinamos a lei da parábola. Depois disso, né, revisando, vem a questão dos zeros da função quadrática. Mesma ideia, né? Zero de qualquer função, você vai pegar um valor de m, tal que, se a função é chamada de f, né? F de m é zero. Então, já sabemos que um número real m é zero de uma função f, se f de m é zero. Assim, determinar o zero ou os zeros, pode ter mais de um, né? De uma função quadrática, implica em resolver uma equação de segundo grau. Sempre está fazendo aquela reflexão, né? Quando tu queria determinar o zero de uma função afim, o zero de uma função de primeiro grau, então eu ia resolver uma equação de primeiro grau. Agora, você quer determinar zero ou zeros de uma função quadrática, uma função de segundo grau. Então, isso implica resolver uma equação de segundo grau. Dito isso, tente determinar os zeros, caso existam, da função do problema anterior. Então, aqui você pode tomar o seguinte. Você pode pegar essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado mais x mais 2. E aí, pessoal, você pode tentar igualar f de x a zero, para depois determinar os zeros da função. Então, isso aqui implica que x ao quadrado mais x mais 2 igual a zero. E aí você vai resolver uma equação de segundo grau que vocês já sabem, né? O A é 1, o B é 1 e o C é 2. Aí você faz aqui o delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, delta é 1 ao quadrado menos 4 vezes 1, que é o B, vezes o C, que é 2. O que vai acontecer aqui, né? Nesse caso. O delta vai ser 1 menos 4 vezes 1 vezes 2, que é 8.
Então, o delta, pessoal, vai ser menos 8. Quando isso aqui acontece, né? Delta é menor que zero, você não consegue extrair isso aqui, ó. Raiz quadrada. Né? A raiz quadrada não existe nos reais. Então, como o delta é negativo, essa equação não tem soluções. Não existe, né? X' e também não existe x duas linhas. Então, a função não tem zeros, né? E aí, voltando para, antes do resumo, né? Voltando aqui para a questão da parte gráfica, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que... Deixa eu tirar aqui o D e o E, que eu não estou precisando. Quer dizer que esse negócio não vai encostar no eixo X, ó. Perceba que o eixo X passa bem aqui, ó. Tá? Então, não vai encostar, ele vai passar longe. Ele pode passar até bem pertinho aqui, mas não vai encostar no eixo X, tá? Por quê? Porque essa função aqui, ó, não possui zeros, tá? Não tem um valor real de x que zere esta expressão. Não tem, não existe. Tá? Um valor real de x que zere a expressão. Então, o gráfico é esse aqui e não intercepta o eixo x. Vamos para o quadro resumo agora. Revisando. Se o delta for positivo, então você consegue tirar a raiz quadrada e vai ter dois valores distintos, para o x' e para o x duas linhas, né? Tem dois restos distintos. Se o delta for igual a zero, então a função tem um único zero, um único ponto. O que que acontece? Eu quero ressaltar esse caso aqui. Eu vou abrir uma nova janela aqui, porque eu não quero apagar isso aí não, tá? Então, vamos ver se eu crio aqui um exemplo em que a função só tem um zero. Eu vou tirar essa malha aqui. A função só tem um zero. Por exemplo, g de x igual a um trinômio quadrado perfeito qualquer, tá? Tipo, x ao quadrado, deixa eu ver, menos 2x mais 1. É muito fácil. Tá? Um trinômio quadrado perfeito. Ó. Então, perceba, ó, essa função aqui ela só vai ter um zero. No caso, que vai ser 1. Se você calcular aqui o g de 1, pessoal, vai ficar 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 1. Fica 1 menos 2 mais 1, fica menos 1 mais 1, que é 0, tá? É tanto que se você marcar aqui o ponto 1, 0, então, ó, der Enter, tá aqui o ponto, ó. Ele vai ser justamente o vértice da parábola, tá? Esse ponto aqui. Então, esse aqui vai ser o único ponto que ela tem em comum com o eixo X. Então, você diz aqui que a parábola tangencia, ela toca o eixo X, tá? Ela tangencia, tá? E, obviamente, já frisando essa questão do eixo Y, aqui no eixo Y, a parábola, ela sempre vai interceptar o eixo Y no valor do C. O C também é 1 nesse caso, é uma coincidência, tá? Se eu pegasse ali na outra janela, a outra função, ó, o valor do C é 2, tá vendo? Ó? Então, essa reta aqui, ela vai cortar o eixo Y no 2. Se eu marcar aqui o 0,2, ó, 0,2, 0,2, fechou? Ó, tá aqui. Então, esse númerozinho aqui, o C, ele vai te fornecer a ordenada do ponto, né? A ordenada do ponto onde a parábola intercepta o eixo Y, que é o eixo vertical, tá? Então, tudo isso aí é revisão, né? Coisas que vocês já devem ter visto. Se o delta for negativo, a gente já viu a situação. A gente não viu ainda foi a primeira, né? Se delta é maior que zero, então a função tem dois zeros distintos. Como é que você pode atuar para construir um exemplo em que corta em dois pontos? Arquivo, nova janela. Eu vou aqui no tamanho da fonte, como sempre. 18 para ficar maior. Eu vou tirar essa malha aqui. E aí eu vou escrever uma função assim, ó. H de x, né? H de x igual. Como eu quero dois fatores distintos, então eu vou escrever um pouco diferente dessa vez. Eu vou pegar aqui e vou escrever x menos 3. Vou colocar o cursor aqui fora, vou abrir outro parênteses e vou escrever x menos 7, por exemplo. E dou Enter. Então perceba, pessoal, que o que eu fiz aqui foi escrever a função na forma fatorada, tá? Escrevi a função na forma fatorada, ó. Forma de fatores, ó. X menos 3, x menos 7. Essa forma é muito legal, é muito bacana, porque ela já te dá aqui os zeros da função, ela já te fornece, ó. Quando é que esse fator aqui, x menos 3, vai zerar? Quando x for 3, né?
porque 3 menos 3 é 0. Quando é que esse fator aqui vai zerar? Quando o x for 7, né? Porque 7 menos 7 é 0. Então, perceba aqui no eixo x, ó. Vou até dar um zoom aqui. Ó, onde é que ela corta o eixo? Ó, 3 e 7. Então, eu posso até marcar aqui os pontos aqui, ó. Vou marcar aqui. Ponto A, 3, 0. Ponto B, 7 e 0. Tá vendo? Ó, os zeros da função. Olha a maneira que você pode explorar isso aqui. Vem aqui, clica com o esquerdo. Agora clica com o botão direito, tá? E aí tenta ver a questão das equações aqui. Deixa eu ver se ela fornece uma equação diferente. Função H. Ela não oferece outro tipo de equações, né? Deixa eu ver aqui em propriedades. Porque eu já escrevi assim. Só que eu posso fazer o seguinte. Se você distribuir isso aqui, você vai ter x ao quadrado menos 7x menos 3x mais 21, né? Porque menos com menos é mais, teve 7, 21. Então, eu vou tentar escrever uma função aqui, g, como se fosse diferente dessa, tá? Então, eu vou tentar escrever igual x ao quadrado menos 10x, né? A soma do 3 e do 7, 10x. E o produto, mais 21. Eu aposto que vai dar a mesma função, ó. Vou apostando. Sobrepôs o gráfico, né? Ó, deixa eu tirar aqui o h de x, ó. Sobrepôs o gráfico. É a mesma função, tá? Certo? Ó, é a mesma função. Então, aqui é só uma maneira diferente de escrever. Então, esta aqui, pessoal, é a forma fatorada, tá? Dessa função. É claro que o a entra na jogada porque o a aqui é 1, mas eu posso trocar o a. Por exemplo, se eu botar o a igual a 2, não vai ser a mesma função. E der Enter. Tá, ó. Deixa eu exibir agora. Ó, é outra função, porque eu alterei o a, né? Então, se eu alterei o a aqui por 2, acho que eu vou ter que alterar o a aqui por 2 também. Então, aqui vai ser 2x ao quadrado, ó. Eu dou Enter. Aí vai ser a mesma função, tá, ó. Aqui vai ser a mesma função, certo? Certo? Então, a ideia é essa aí, ó. Claro, por que que não deu a mesma função, né? Tem um comentário aí. Por que que não deu a mesma função? Porque na hora que eu multiplicar isso aqui tudo por 2, com o 2 aqui fora, aqui eu só coloquei o 2 aqui. Então, eu tinha que multiplicar o 10, tá? Deixa eu ver onde é que está a outra função, onde é que ela aparece. Ó, deu uma parábola diferente, né? Ó, porque erroneamente, o que foi que eu fiz? Eu troquei o A por 2 aqui, sem me preocupar com os outros números. E não pode ser assim, porque esse 2 vai distribuir aqui, né? Então, aqui vai ficar 2 vezes 10. Então, aqui vai ser 20. Agora. E aqui vai ser 2 vezes 21, na verdade. Então, aqui vai ser 41. Enter. Agora vai, tá? Então, perceba que agora eu vou ter a mesma curva, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Essa aqui vai passar no 3 no 7, tranquilamente, tá? Do jeitinho que tá. E essa daqui também vai passar nos mesmos dois. Aliás, não passou, né? 20. Por que que não passou? É 42 ali. Não, 41. Ah, verdade. Obrigado, obrigado, obrigado. Me salvou. Sim, sim. Aqui é 42, né? 3 vezes 7 é 21, vezes 2 é 42. Obrigado. Ah, estão ligados aí, né? Então tá aí, ó. Certo, ó. Então, ó. Tá aí, mesma curva, tá? Então essa daqui é a forma fatorada e essa aqui é a forma que vocês têm convencional, né? Da função quadrática, certo? Vamos voltar aqui. Então aqui é o quadro resumo. Geometricamente isso significa que se o discriminante, né? Porque o delta também é conhecido como discriminante, ele for positivo, o gráfico da função intercepta o eixo dos abscissas, né? Diferentes, duas vezes. Se o delta for igual a zero, a parábola só tocará o eixo uma vez, será tangente, né? Esse nome aparece muito nas questões, né? Tangente ao eixo horizontal. Por fim, se o discriminante for negativo, a parábola não terá ponto comum com o eixo x. Além disso, tomando f de x na sua forma geral, qualquer função quadrática, se você calcula o f de zero, zero é isso aqui, fica só o c. Ou seja, o que eu já tinha falado, né? O termo independente, que é o c,
é igual à ordenada do ponto no qual f intercepta o eixo vertical, tá bom? Concavidade, então coloquei dois exemplos aqui diferentes. A concavidade é de acordo com A. Se o A for positivo, concavidade para cima. Tá aqui um exemplo. 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Se o A for para baixo, ou se o A for negativo, concavidade para baixo. Então, coloquei aqui um exemplo, ó. Menos 3x ao quadrado mais 4x mais 5, tá? Embora alguém pode ter essa dúvida, tá? Eu posso ter uma função que tem concavidade para baixo e não corta os eixos. Não corta o eixo x, né? O eixo y sempre vai cortar, né? Sempre vai ter um valor de c. Pode ser embaixo, pode ser acima. Mas eu posso ter uma ocasião em que a parábola, ela não corta o eixo e a concavidade é para baixo. Vamos ver se a gente cria aqui um exemplo. Tamanho da fonte 18. Vou tirar aqui a malha. Pronto. Eu quero uma parábola que ela faça uma coisa assim, né? E ela não corte o eixo x. Então, um exemplo fácil para a gente ver é o seguinte. Começa com um A negativo, claro. Então, f de x igual a, sei lá, menos 2x ao quadrado. Essa aqui já serve, né? Não, essa aqui não serve não, porque ela vai passar no 0, 0. Então, basta que eu coloque aqui mais 6. Mais não, aliás. Menos 6, deixa eu ver. Tá certo, ó? Então, eu posso ter aqui, eu tenho, na verdade, uma parábola, que ela tem concavidade para baixo, mas ela não toca, ela passa longe. Deixa eu fazer ela passar mais perto do eixo. Vou colocar só menos 1 aqui, tá? Pronto, ela vai mais perto, mas ela não passa, não intercepta o eixo aqui, ó. Certo? O eixo x, essa parábola aqui. Se você for igualar isso aqui a zero, você vai encontrar o problema de que o x, né, apesar de ser uma equação incompleta do segundo grau que você vai resolver, você vai ver que o x ao quadrado tem que ser menos 1/2, né? Como é que o quadrado de um número real pode ser igual a menos 1/2? Então, essa função aqui não tem zeros, tá? E o vértice dela se encontra exatamente sobre o eixo y, que é uma coisa curiosa que vocês vão perceber. Sempre que o b for zero, isso vai acontecer. Se eu colocar um b aqui diferente, né, vai fazer digamos assim, um translado, né, do eixo de simetria dela. Se eu colocar mais 3x, por exemplo, ó, o que que acontece? Ó, já vai cruzar, né? Já vai cortar. Mas eu não quero que cruze. Se eu botar mais x, ó. Então perceba que teve um deslocamento do vértice para cá, né? Para a direita. Pode ter um deslocamento para a esquerda também. Deixa eu ver se eu colocar menos 1 aqui no B. Ó, um deslocamento do vértice para a esquerda, certo? Sempre que o B for zero, o eixo de simetria vai ser o próprio eixo Y, tá? É isso que eu estou dizendo. Sempre que o B for zero, tá? Então, se o X não aparece, o B é zero. Sempre que o B for zero, o eixo de simetria da parábola é o eixo Y, tá? Isso é uma propriedade bem interessante, tá? Então, aqui a gente vai falar do vértice, que é outra coisa importante também. Dependendo da concavidade da parábola, o vértice será ponto de mínimo ou ponto de máximo. Então, perceba nesses exemplos aqui a diferença. Aqui eu tinha um ponto de mínimo, ó, com cavidade para cima, e aqui eu tenho um ponto de máximo, né, com cavidade para baixo, tá? Porque aqui o A é negativo, já que o A era positivo. Então, o que acontece? Se a concavidade for voltada para cima, teremos um ponto de mínimo. Daí eu vou aproveitar essa história para falar na imagem da função, tá? Daí a função terá valor mínimo e sua imagem será o conjunto do x pertencente aos reais. Esse x aqui, pessoal, não é nenhuma referência ao eixo, tá? Ah, professor, a gente olha a imagem, é no eixo vertical. A gente olha a imagem é aqui, né? Nesse eixo aqui, né? No eixo vertical. Mas isso não é referência a eixo x, a eixo y, tá? É simplesmente x, tá? Simplesmente x. Ele podia ter botado outra letra aqui, tanto faz, tá? A pertencente aos reais, tá aqui, A é maior ou igual a isso aqui. Né? Claro que ele não colocar, porque aqui já tem 4A embaixo, para não confundir. Mas eu podia botar um M no lugar desse X, isso aqui não é referência a eixo, tá? Então, é uma letra qualquer, pode ser. O que importa é que a imagem vai ser o conjunto de números reais que são maiores ou iguais a esse cara aqui, que é o menos delta sobre 4A. E esse conjunto pode ser representado na forma de intervalos, né? Que é bom vocês saberem também. Então, intervalo fechado no menos delta sobre 4A e aberto no mais infinito, né? Aqui com esse colchete aqui
aberto assim para a direita, é aberto no mais infinito. Claro, por que é aberto? Porque ninguém fecha o que é infinito, né? Se é infinito, você não pode fechar, claro, tá? Já já vai fazer mais sentido falar nesse menos delta sobre 4A. A gente vai ver a justificativa por que dá isso, tá? Já se a concavidade for voltada para baixo, então perceba. Se a concavidade for para cima, vai do valor dela mínimo até lá em cima, até mais infinito, né? Até mais infinito. O que vai acontecer se a concavidade for para baixo? Se for assim, ela vem do menos infinito, né? Até o valor máximo. Então, daqui, pessoal, ela vai partir do menos infinito, né? Menos infinito, até o valor máximo dela. Então, como é que vai ser escrito isso em termos de símbolos? Já se a concavidade for voltada para baixo, teremos um ponto de máximo, né? A imagem da função será x pertencente ao real, então aqui x é menor ou igual a menos delta sobre 4a, tá? Esse númerozinho que vai aparecer aqui do eixo y é exatamente menos o delta, tá? Menos o delta sobre 4a, tá? Então, vai de x menor ou igual menos delta sobre 4a, ou seja, do menos infinito até esse cara, tá? Então, você vendo no gráfico, você vê, por isso que a imagem é escrita assim, né? Então, x é menor ou igual que menos delta sobre 4a, sem nenhuma referência a eixo também, tá? Que pode ser representado pelo intervalo de menos infinito, aberto, né? Porque o que é infinito ninguém fecha, né? E fechado no menos delta sobre 4a, né? Isso aqui, para quem não lembra, né? Você pode representar na reta real. Você pode fazer um negócio assim, um troço desse jeito aqui, ó. Faz a reta real. Aí aqui eu vou usar a borracha aqui. Digamos, vou fazer aqui uma bolinha aberta por enquanto. Bolinha aberta. Então, digamos que esse cara é o menos delta, esse número que está aqui nessa bolinha, é o menos delta sobre 4a. Se vai de menos infinito até ele é fechado aqui, colchete fechado, significa que essa bolinha vai ser fechada. Então, você pinta, né? Você pinta essa bolinha aqui, como é de menos infinito até ele, então você faz aqui um rabiscado aqui para representar isso aqui como fosse um eletrocardiograma de quem está quase morrendo, né? Mas, enfim, tá? Então, a ideia é isso aqui. Então, do menos infinito até o menos delta sobre 4a, tá? Essa é a representação de intervalos reais, né? Para quem não lembra, tá? Intervalos reais. Então, isso aí representaria a imagem da função. As coordenadas do vértice da parábola, né? Qualquer, são xv menos b sobre 2a e yv igual a menos delta sobre 4a. Eu vou justificar isso aqui, tá? Eu vou demonstrar. Não é coisa do outro mundo, é coisa que dá para vocês entenderem. No meio do caminho, a gente usa cancelamentos e produtos notáveis, tá? Antes da gente fazer aqui as contas, de justificar essas contas, eu gostaria que a gente prestasse atenção no seguinte. Eu fiz uma construçãozinha aqui. Não gravar também, para variar, não gravar. Eu fiz uma construçãozinha aqui, chamada eixo de simetria. Deixa eu ver como é que tá aqui a bateria, 36%. Tomara que não descarregue. Senão eu vou ter que ligar na tomada de novo e levar o chiado de novo. Mas enfim, vai dar certo. Então preste atenção nessa construção aqui, tá, galera? Ó, toda parábola, ela tem isso aqui, ó. É o seu chamado eixo de simetria. É uma das belezas da matemática e da geometria, né? As borboletas têm um eixo de simetria. Se você pegar uma laranja, tentar cortar na metade, vai ter um eixo de simetria. Então, a parábola, né, tem o eixo de simetriazinho dela aqui, tá? O que acontece? Toda vida que eu pegar dois pontos desse eixo X aqui no caso, tais que as imagens são iguais, ou seja, eu formo aqui em cima um segmento paralelo ao eixo X, né, as imagens são iguais, eu vou poder determinar, tá? Determinar com isso, com a relação entre x1 e x2 também, as coordenadas do vértice, tá? Por quê? Porque o vértice está sobre esse eixo vermelho, que é o eixo de simetria, bem aqui embaixo, ó. E para todo ponto sobre esse eixo de simetria, o x, a abscissa é a mesma, tá? Se eu pegar um ponto aqui em cima qualquer, tipo aqui um F, perceba que a abscissa dele é menos 1, tá vendo? Ó?
Nesse caso, ó, x igual a menos 1, abscissa menos 1. Se eu pegar outro ponto aqui, ó, o x é menos 1. Se eu pegar outro ponto bem aqui assim, aqui, não importa onde eu vou pegar esse ponto. Se ele está sobre o eixo de simetria, todos os que tiverem sobre o eixo de simetria vão ter a mesma abscissa. No caso dessa aqui, desse exemplo aqui, é menos 1, tá? Pode ser menos 2, menos 3, sei lá, tá? Então, o que que acontece? Em particular, deixa eu apagar esses pontos aqui da jogada. Deixa eu tirar eles daqui, tá? Eu não vou precisar deles, não. Em particular, quem eu vou olhar aqui vai ser o E e o V. O V é o vértice e o E está sobre o eixo X, tá? O E, pessoal, e o V, como eu já justifiquei, eles vão ter o mesmo X, a mesma abscissa. Então, o X do V, do vértice, é igual ao X do E. Isso aqui vai ser muito importante para a nossa demonstração. E recorda, o f de x1 vai ser igual ao f de x2. Eu não sei aqui onde é que está passando o eixo y, mas eu vou colocar os eixos aqui só para a gente ver, tá? Ó, o eixo y está bem aqui assim, ó, tá? Então, percebe que o f de x1, se eu fizer aqui um ponto, o f de x1 é igual ao f de x2, tá bom? É isso que vai ser interessante para a nossa demonstração. Vamos voltar lá. Então, é o seguinte. Tomemos dois valores da abscissa, tais que x1 e x2 são distintos, e f de x1 é igual a f de x2. O que é o f de x1, trocando o x por x1? ax1 ao quadrado, mais bx1, mais c. Está aqui. Tem que ser igual ao f de x2. Então, ax2 ao quadrado, mais bx2 mais c. Meus amigos, o que vai acontecer aqui, né? Ó, esse c já vai embora. Esse c vai cancelar com esse c, né? Aí vai ficar ax1 ao quadrado mais bx1 igual a ax2 ao quadrado mais bx2. O que eu vou fazer agora? Eu vou manipular aqui. Eu vou passar isso aqui para cá negativo e vou jogar isso aqui para o outro lado negativo. Então vai ficar ax1 ao quadrado menos ax2 ao quadrado igual a bx2 menos bx1. Agora o que eu vou conseguir fazer aqui? Eu vou conseguir aqui colocar esse azinho aqui, opa, aqui não, embaixo, né? Colocar esse azinho aqui, ó, em evidência. Aí vai ficar ax1, a que multiplica x1 ao quadrado, menos x2 ao quadrado entre parênteses. E aqui, coisa parecida. Eu consigo colocar o b em evidência. Aí fica b que multiplica x2 menos x1. O que acontece, ó? Aqui vai entrar em ação o produto notável, que é aqueles que você conhece como a ao quadrado menos b ao quadrado, tá? Aqui entra essa historinha aqui, ó. Isso aqui é o produto da soma pela diferença. Então, isso aqui é a mais b que multiplica a menos b. Então, isso aqui é x1 mais x2 que multiplica x1 menos x2. Igual. Do outro lado, note que aparece uma coisa parecida com isso aqui, né? Só que aqui é x1 menos x2 e lá é x2 menos x1. Não tem problema. A gente bota menos 1 aqui fora, ó. Esse menos aqui é menos 1 em evidência. Aí fica menos b, que multiplica x1 menos x2. Inverteu os sinais, ó. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais, ó. Então, aqui eu jogo menos 1 fora em evidência. Para quê? Para que fique igual ao termo que está bem aqui, ó. x1 menos x2, x1 menos x2. Como eu garanto que x1, quer dizer, como a gente, por hipótese, está supondo que eles são distintos, ou seja, que x1 é diferente de x2, então a gente pode garantir, por sua vez, que o x1 menos x2, essa diferença é diferente de zero. Essa diferença sendo diferente de zero, a gente consegue cancelar esse fator todinho com esse fator aqui. Por que é importante isso, de falar que é diferente de zero? Vou dar um exemplo numérico para vocês entenderem. 2 vezes 0 é 0, né? Ó, 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 também é 0. Né? Aí, daqui, é válido a gente dizer que 2 vezes 0 é igual a 3 vezes 0. Isso é verdade. 2 vezes 0 é igual a 3 vezes 0. Né? 2 vezes 0 é 0, 3 vezes 0 é 0, 0 é igual a 0. Mas aí então, eu posso cancelar aqui o 0 e dizer que o 2 é igual a 3? Pelo amor de Deus, não, né? Aí tem algumas demonstrações de absurdo que o pessoal faz na internet que usa isso aqui, né? Que usa esse cancelamento por zero aqui, só que a pessoa não nota, né? Que o que está embutido dentro
da falsa demonstração é isso aqui. O cara está cancelando 0 com 0. Não pode, né? Apesar dessa igualdade de cima ser verdadeira, isso não implica a igualdade de baixo, né? Eu não posso fazer esse cancelamento, porque senão eu tenho 2 igual a 3, que é claramente falso. Então, é muito importante essa questão do x1 menos x2 ser diferente de 0. Exatamente por isso. Então, cancelando, eu tenho A que multiplica a soma, x1 mais x2, igual a menos B. Então, essa soma aqui, x1 mais x2, eu passando A dividindo, vai ser menos B sobre A. Estou quase no vértice, no x do vértice. Estou quase. O que está faltando? Vamos ver o que eu escrevi aqui. Agora, observemos a figura abaixo, na qual é apresentado o eixo de simetria da parábola. Então, perceba o seguinte, ó. Tem o eixo de simetria. O x do V é igual ao x do E, pessoal. Né? E o que acontece? O E está exatamente no ponto médio aqui, tá? Ele está na metade desse segmento AB. O que quer dizer? Que essa distância do A até o E, aqui, ó, em cima, aqui, ó, do A até o E, pessoal, é igual a essa distância do E até o B. Como é que a gente faz para calcular essas distâncias? Essa distância aqui vai ser x do E menos x do A. Então, eu tenho x do E menos x do A. Esse comprimento desse segmentozinho aqui embaixo, esse comprimento aqui, é o x do E menos x do A, né? Com números, você pode fazer isso facilmente, né? Deixa eu ver aqui um exemplo numérico só para ilustrar. Ó, suponha que eu quero calcular aqui, ó, a distância aqui do 4 até o 9, por exemplo, tá? O que a gente faz? 9 menos 4, que é 5. 5 unidades, ó. 1 unidade, 2, 3 unidades, 4, 5 unidades. Então, você faz o x do M menos o x do L, tá? Digamos. Então, vamos voltar aqui. Só que essa distância, como isso aqui é um eixo de simetria, é igual a essa distância do E para o B. Como é que a gente calcula a distância do E para o B, pessoal? A gente faz xb menos xe. Então, isso aqui é igual a xb menos xe. Só que se a gente tentar manipular o xe, trazer isso aqui para o outro lado positivo, vai ficar xe mais xe igual a xb, e esse menos xa vai para o outro lado positivo, ó, mais xa. Xe mais xe é 2xe. Então, vai ficar 2xe igual a xa mais xb. Então, o xe vai ser igual a xa mais xb sobre 2. Só que o xe, como a gente falou, né, é igual ao xv, porque ambos estão sobre o eixo de simetria, né? Essa observação que a gente fez lá no começo. Então, o xv, por sua vez, vai ser igual a xa mais xb sobre 2. Como o xa mais xb é menos b sobre a, então isso aqui é menos b sobre a sobre 2, daí vem a justificativa. Portanto, o x do vértice é menos b sobre 2a. Está demonstrada a primeira parte. Vou ter que colocar o carregador aqui, porque senão vai descarregar, tá? Não sei se vocês vão ouvir algum zumbido aí, mas eu espero que a minha voz seja maior que o zumbido. Oi. O zumbido tá maior, parece que tem um pernilongo passando no ouvido. Ah, é? É. Espera aí, deixa eu tirar aqui. Vou tentar tirar aqui, porque senão... Pronto, estão ouvindo agora? Melhorou? Sim. Pronto. O som tá indo e voltando, né, de vez em quando. Não, agora não tá, não. Por enquanto, não. Pronto. Tá normal? Tá. Graças a Deus. Pronto. Calma aí. Então, vamos lá. Então, o xv é menos b sobre 2a. Então, eu deixei aqui as continhas. Vocês podem verificar depois como foi que eu fiz, tá? Nota que o xa é o x1 e o xb é o x2, tá? Então, é só uma substituiçãozinha aqui. A gente já tinha aqui o x1 mais x2 é menos b sobre a, né? Então, é só pegar menos b sobre a sobre 2. Então, vai ficar menos b sobre 2a. Isso aqui é o x do vértice. Para você justificar o y do vértice, é a coisa mais simples. Porque é o seguinte, só lembrar que o y, né, aquela coisa que a gente sempre fala, o y é igual a f
de x. Se o y é igual a f de x, então o y do vértice é igual ao f do x do vértice, tá? Então é só você utilizar isso aqui. Você vai trocar o menos b sobre 2a na função f. Quando você trocar, você vai ver aqui as continhas, né? Fiz as continhas tudinho aqui, tá? Eu manipulei. Vai aparecer menos b ao quadrado sobre, mais 4ac sobre 4a. Boto o menos aqui em evidência. Aparece b ao quadrado menos 4ac. Esse rapaz aqui, a gente conhece ele como o nome de delta. Então, de fato, o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a, tá? As manipulações aqui estão todos os passos, tá? Colocados bem espalhados aí, tá? Digamos assim, para vocês observarem. Então, dá uma lida depois, dá uma olhada. Se não concordar com alguma coisa, pergunta para o Fador, tá? E aí vamos partir para aplicações, né? Rapidinho, tá? Vamos fazer algumas aplicações dos conhecimentos de função. Procure m, de modo que a função f de x é mx quadrado mais bx mais m, tem um valor máximo igual a 3. Então, perceba, o y do vértice tem que ser igual a 3. Como você sabe que vai ser valor máximo, então vai ser um negócio assim, a parábola, né? Ó. Então, um negócio assim, o a vai ser negativo. O a é o mesmo m aqui. Então, com base nisso, a gente sabe já que o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, menos delta sobre 4a tem que ser igual a 3, né? Que é o valor máximo da função. Colocando 1 aqui embaixo e multiplicando, menos delta é igual a 3 vezes 4a, que é 12a. Só que você tem o seguinte, isso aqui é menos, ou então você pode multiplicar por menos 1 já aqui, tá? Ambos os membros. Multiplicar por menos 1. Então, aqui você vai ter o seguinte, delta é igual a menos 12a, né? Só que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado menos 4ac é igual a menos 12a. Agora, vamos olhar a função. O a é o m, o b é menos 4 e o c é m também. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? O b é menos 4, então, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é m, vezes o c, que é m também, é igual a menos 12m, né, que é o a, menos 12m. Vamos lá. Então, aqui vai ficar 16, menos 4m ao quadrado. Eu vou trazer esse 12m para cá positivo, mais 12m, igual a zero. Então, você já está vendo que aqui a gente vai ter que resolver a equação de segundo grau. Menos 4m ao quadrado, mais 12m, igual a zero, né? A gente pode multiplicar por menos 1, isso aqui. Positivo, aí vai ficar 4m ao quadrado, menos 12m, mais 16 igual a zero. Podemos melhorar essa história, dividindo tudo por 4. Então, daí a gente vai ter o seguinte, vai ter m ao quadrado, 12 por 4 dá 3, então menos 3m, mais 16 por 4 é 4, igual a zero. Eu não vou fazer isso aqui por Bhaskara, não, tá? Eu vou pensar o método de soma e produto, tá? Então, tem que pensar 2 números cuja soma é menos b sobre a. Cuidado para não confundir isso aqui com o x do vértice, tá? O x do vértice é parecido, só que é menos b sobre 2a. Cuidado. E o produto, isso aqui é da teoria de equações de segundo grau. E o produto é c sobre a. Então, no caso, a soma é menos b sobre a, menos 3 sobre 1. Então, a soma é 3. E o produto é c sobre a. 4 por 1 é 4. 2 números cuja soma é 3 e o produto é 4. Quem é que sabe? Rapidinho. Vamos lá, digam aí. 2 números cuja soma é 3 e o produto é 4. E aí? Tem? A soma é 3 e o produto é 4. Hein? Alguém consegue achar? É 3 e 1? 3 e 1, mas é pra cima. Não, ó, pior que não. É não. É não, então esqueça. Faça delta. B ao quadrado, 3 ao quadrado. Só se eu tiver cancelado alguma coisa errada aqui, né? Por 4 dá 1. Tá tudo certo. B ao quadrado é 9, menos 4 vezes o A, que é 1,
vezes o C, que é 4. Professor, Diga aí. quando o senhor multiplicou por menos um, o 16 não fica... Ah, desculpa, papagaio. O É isso 16 não mesmo. fica... Tudo bem, o papagaio, o bichinho, ele quer participar. Gostei. Tá corretíssima a sua observação. Já deu para entender, sim. Obrigado. Obrigado pela contribuição. Quando a gente multiplica aqui por menos um, não é aqui, né? Eu ainda apaguei no canto errado. Aqui continua. Depois que a gente multiplica, bem observado, aqui é menos, né? Ah, agora vai dar certo, rapaz. Agora dá certo a soma e produto. Então, a soma, então aqui vai ser, deixa eu corrigir aqui também. Aqui é menos 4, né? Obrigado. Então é C sobre A. Então a soma, pessoal, tem que ser menos 4. Deixa eu apagar aqui. A soma é menos 4 e o produto é 3. Agora dá certo. Ei, quem são? A soma é menos 4 e o produto é 3. Aliás, a soma é 3 e o produto é menos 4. Então tem que ser menos 1 e 4, né? Então, se o M for menos 1, dá certo. Dá certo. Se o M for menos 1. E se o M for 4, também dá. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, na verdade, eu não estou com pressa de correr muito nas questões, então, eu vou fazer o seguinte, vamos verificar isso aqui já já ali, tá? Menos 1 e 4. Vou colocar a função do jeito que está aqui, mx ao quadrado menos 4x mais m. Vamos aqui. Isso aqui eu posso deixar para depois, nova janela. Vamos lá, opções, tamanho da fonte 18. Deixa eu tirar essa malha aqui. Então, eu vou escrever aqui m igual m x ao quadrado, correto, errado, menos 4x, se não me engano, não é mais 4x, depois eu corrijo, tá? Mais m, né? Errado, depois eu corrijo. Ó, ele vai pedir criar controle deslizante para m. Você crê, sem problema, tá? Vai aparecer o m aqui, ó. Porque de acordo com o valor do m aqui, você vai ver a posição da parábola, como é que vai ficar, tá? Deixa eu ver se é essa função que eu escrevi aqui mesmo, do jeito que tá ali. Mx ao quadrado menos 4x mais m. Então, menos 4. Isso, exatamente, ó. Perceba que ela vai mudando de acordo com o valor do m, ó. Se o m for, por exemplo, 0, aí é uma reta, né? Porque se o m é 0 é reta, aqui fica 0x ao quadrado. Aí fica só f de x igual a menos 4x. É uma reta isso, ó. Não é uma função quadrática quando o m é 0. Aí perceba, vamos ver, testar aqui os valores. Primeiro, vamos achar o vértice? Vamos achar o vértice? Como é que a gente faz para achar o vértice, hein? Vou pegar um caso aqui para tentar achar o vértice aqui, ó. Sei lá, quando for 5 aqui, como é que eu faço para achar o vértice? O eixo de simetria. Então, percebe que o eixo de simetria vai ser menos b sobre a, né? O x do vértice, aliás, menos b sobre 2a. Então, se eu fizer aqui x igual menos b, então vai ficar menos 4, que é 4, sobre 2 vezes o a. 2 vezes 5, 10. 10. Saiu esta simetria dela. Mas aí, particularmente, eu estou interessado em achar o vértice. Bem aqui, vai ser o ponto de interseção. Então, usa essa ferramenta aqui, ó, interseção de dois objetos. Aí eu marco o vértice. Eu vou até batizar ele aqui de V, renomear, vou chamar ele aqui de V, tá? Ok. Então tá aqui o vértice. Vou tirar aqui o eixo de simetria. Então, sempre que eu variar aqui a parábola, ele vai me fornecer o vértice em qualquer ponto que eu variar aqui, tá? Tá? Ele vai me fornecer. Posso fazer aqui as coordenadas do vértice? Deixa eu voltar aqui isso aqui. Só para a gente ver uma coisinha interessante aqui, tá? Cadê o eixo X, pelo amor de Deus? Tá lá embaixo, Tá aqui o eixo X, pronto. Então, aqui você pode ter a abscissa do X do vértice, né? E aqui, você pode traçar aqui uma reta paralela ao eixo. Esse eixo aqui é uma paralela. Só para você ter aqui a ordenada, tá? Ó.
Esse ordenada, certo? Vou tirar aqui só isso. Deixa eu tirar aqui essa reta. Opa, a reta. Pronto. Então, o A aqui vai dar a abscissa do A é a mesma abscissa do vértice e a ordenada do B é a ordenada do vértice, tá? Sempre que eu mudar. Vamos testar aqui os valores. Menos 1 e 4. Então, o que é que acontece? Quando o M é menos 1? 1, 3. Opa, menos 1, tá aqui. Né? Quando é menos 1, eu vou ter que marcar o vértice de novo, é? Ixi, deu um erro aqui. Não sei porquê, mas tudo bem. Vamos marcar aqui o vértice, né? Você pode fazer o seguinte. Segmento. Ou então reta paralela. Deixa eu fazer uma reta paralela aqui. Reta paralela. Por esse ponto aqui. Vou pegar aqui um ponto. Então, um ponto. Eu vou fazer aqui uma reta paralela. Por esse ponto aqui, né? Ao eixo X. Pronto. Aí você nota o seguinte. Você pode marcar aqui o ponto. Aqui. Você pode esquecer aqui a reta, no caso. Que é isso aqui, ó. Pode esquecer. E aí você pode fazer um segmento. Também. É outra forma de achar o vértice. Nesse segmento, tu pode fazer o ponto médio aqui, ó. Ponto médio ao centro. Tá? Tá aí, né? E agora, você pode fazer uma reta perpendicular a esse segmento aqui, passando pelo ponto E. Então, com isso, você determina aqui o vértice, ó. Aqui, o vértice vai ser esse ponto aqui, ó. Ponto F, ó. Menos 2 e 3. 3 vai ser o valor máximo, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Certo, ó? Então, de fato, menos 2, 3 o vértice, ó. Então, o valor máximo da função tá bem aqui, é 3. Quando M é menos 1, né? E se o M for 4? Vamos mexer aqui para ver se o M4 funciona. 4. Que covardia que ele marcou o vértice. Não sei o que marcou ainda agora. Enfim. 4, né? Marcou não. Esse vértice aqui não é o vértice dela, não. Vou até apagar. Pronto. Vamos marcar quando é 4 agora. Então, a gente pode seguir na mesma ideia. A gente pode pegar um ponto aqui, que pode ser esse. Aí, agora a gente traça aqui uma reta paralela ao eixo. Por esse ponto aqui. Deixa eu subir aqui o eixo aqui. Tem que mover aqui. O eixo está lá embaixo. Então, eu vou traçar aqui pelo ponto B, uma paralela aqui ao eixo. Onde ela interceptar aqui, eu marco um ponto. Aí agora eu deixo de exibir aqui essa reta, ó. Deixar de exibir ela. Agora eu faço um segmento paralelo ao eixo, claro, porque a reta era paralela. Agora eu marco o ponto médio. Então, marco o ponto médio. E por esse ponto médio aqui, eu traço uma perpendicular aqui ao segmento. Então, eu vou aqui e traço uma reta perpendicular, ó. Aqui, por esse ponto. Onde ela interceptar, vai ser o vértice. Vamos marcar aqui o vértice? Tá aqui, deixa eu ver. Pronto. Ó, 0,53. 3 é o valor mínimo, né, no caso. Tá? 3 é o valor mínimo. Então, o que que acontece? As duas respostas são válidas? Não, né? As duas respostas não são válidas, tá? Por quê? Calculando de modo que a função tenha um valor máximo, tá? Se ele quer que a função tenha valor máximo, pessoal, se tenha valor máximo, o que que tem que acontecer? O A tem que ser negativo, né? Como a gente falou. Então, esse aqui não serve, né? Porque se o M for 4, aqui vai ficar 4x ao quadrado. Aí vai ser assim. Ela vai ter valor mínimo, né? E ele quer que tenha valor máximo. Então, a resposta é M igual a menos 1, tá? Menos 1. Perceba lá que quando o M é 4, a concavidade é para cima, né? É para cima. Então, vai ter valor mínimo. Quando o M é menos 1, a concavidade é para baixo, tá? Tem essa diferença aqui. Essa resposta aqui não vai servir, né? Vai servir a outra. Quando o M é menos 1. Tá? Pronto, essa aqui vai servir, né? Porque aqui ela vai ter, de fato, valor máximo. Na outra, ela tem valor mínimo.